Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis e vamos falar de Jakub Mensik, que está nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma. Mais uma ótima campanha para o tenista tcheco e ele vence o algoz de Andrei Rublev e de João Fonseca, Fabiano Marozsan por 2-0, 6-4, 7-6. Poderia até ter resolvido mais cedo no segundo set, chegou a sacar para parcial, mas acabou sendo quebrado, né? Poderia ser um 6-4, 6-3, mas aí teve que jogar mais um pouquinho, porém fez um baita tie-break, 7-2 contra o Marozsan, e a verdade é que é um tenista que mostra, assim, mais uma vez, né, ele tá cada vez mais preparado para os grandes desafios, e o Saibro, teoricamente, para um tenista que joga tão diretamente e objetivamente como ele, né, que tenta na maior parte do tempo encurtar os pontos, né, olha, não deveria ser aonde ele joga o melhor tênis, mas ao mesmo tempo as ferramentas que ele tem disponíveis permitem ele jogar bem ali. É isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. A forma de jogar definitivamente encaixa mais para uma quadradura e provavelmente também para uma quadra de grama. Mas ele tem a capacidade de se movimentar bem, ele tem recursos de fundo de quadra. Tratar ele apenas como um bom saque, e o saque dele é excepcional, eu acho isso muito raso, entende? O Mensik tem um backhand espetacular, que ele consegue fazer ângulos e paralelas com muita facilidade. E assim, ele tem um bom forehand, embora eu acho que o forehand dele não é um forehand assim, que consegue usar muito giro, então não é um forehand pesado, o que para o Saibro acaba sendo um problema, né? Porque quando você tem um forehand sem peso, você facilita para os adversários se defenderem e contra-atacarem. Então ele tem que ser muito assim inteligente na hora de usar o forehand e sempre usá-lo com uma colocação muito boa para conseguir machucar mais os adversários. Então assim, o Jakub Mensik, ele está fazendo um trabalho muito bom em conseguir explorar bem o tempo certo para ir para o ataque, indo para as janelas. Quando ele vê uma chance de atacar, ele não está hesitando. Então ele está jogando da maneira que ele gosta de jogar e tem feito isso funcionar na maior parte do tempo. E eu acredito assim, pela primeira vez jogando aí esses torneios com uma intensidade maior, brigando mais na parte de cima do ranking agora, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. E a verdade é que já estando no top 10 no ranking do ano, né, e conseguindo consistentemente ir longe nesses torneios, dá para dizer que Mensik é um candidato a estar em Turim no fim do ano. Porque se no Saibro ele já está performando assim, imagina quando chegar de novo às quadras duras e às quadras de grama, entende? Ele tem mostrado as ferramentas para estar lá, o jogo dele é muito sólido, ele é bem completo e, a meu ver, ele está cada vez melhor em vencer esses jogos de rodadas iniciais, onde ele está enfrentando normalmente tenistas de ranking mais baixo, e olha que pro ranking dele, ele já enfrenta gente mais perigosa já na segunda rodada, né? E ele tá dando conta do recado, né? E para mim, assim, ele tem muita noção tática, eu acho que ele tem timing muito melhor para atacar e se defender, por exemplo, que o João. Eu acho que isso muito às vezes é relacionado à experiência do atleta, né? Mas para mim, o que faz a diferença maior do Mensik para o João, não acho que é tanto uma questão de uma diferença de disparidade técnica entre os tenistas que é muito grande. Eu não vejo dessa forma, mas eu acho que o Mensik ele tem muito mais consciência do tempo que ele tem para atacar o adversário e para se defender. Óbvio que também isso pode ser também muito relacionado ao estilo de jogo. Eu acho o João mais agressivo do que o Mensik, mas o Mensik, a meu ver, ele já está mais avançado nessa maneira de fazer o approach para o jogo e de, às vezes, ter a paciência para jogar de maneira um pouco mais defensiva, esperar a janela para ir para cima e, obviamente, de sentir um bom momento e ir para cima, entende? Já atacar mais do início do jogo. Então, essa é uma diferença fundamental, porque, para mim, assim, o que vai definir um tenista, o quão bem ele vai no ranking, em grandes torneios, nem sempre é o teto de produção, mas o quanto ele consegue manter, tipo assim, a média dele, né? Porque o Shapovalov, por exemplo, os melhores dias dele é lá em cima, mas os piores é lá embaixo, entende? É o que eu faço com essa brincadeira também com o Popper, que o pessoal adora, que eu fico citando aqui no canal, né? Ele, por exemplo, ganhou das vitórias dele nesse ano, metade foram contra top 20, né? A outra metade não, mas a questão aí, tem mais derrotas do que vitórias? Aí você para pra pensar, como é que um cara que tá com mais derrotas do que vitórias, as poucas vitórias que tem, normalmente contra tenistas mais bem ranqueados, né? Isso porque o cara tem um teto de produção alto. O grande dia dele é muito bom, mas o dia ruim é outra história, né? Então, assim, essa é a questão. E eu acho o Mensik, ele tem um grande dia muito bom, mas os dias ruins dele já são bons também, né? Tipo, ele já é competitivo, porque até mesmo se a gente for olhar as derrotas que ele vem tendo recentemente,
tanto para o Yannick Hanfmann na estreia lá em Munique, tanto para o Cerundo, jogos de 3 sets, são jogos longos, em certos momentos ele parece próximo da vitória, então assim, ele tá fazendo o jogo duro até nos momentos ruins, então esses são sinais muito positivos, são sinais que você olha pro cara e fala, caramba, tá jogando muito bem, esse é um tenista que não vai dar para baixar a guarda e agora ele espera o vencedor do jogo entre Marcos Giron e Hubert Hurkacz. O Hurkacz, a meu ver, assim, ele tá jogando um pouco melhor, mas não tá lá no ritmo mais ideal, é perigoso o Hubert Hurkacz, e o Giron é um cara que joga muito bem no saibro, mas eu daria meu voto de favoritismo pro Menzies. Eu acho que ele tem condições de deixar o Giron muito na defensiva e não jogando de maneira tão confortável. O Hurkacz, eu acho que ele tem essa questão de também sacar muito bem e dele bater reto na bola, né? Tipo assim, dependendo do que acontece, ele pode até incomodar mais pela maneira de tirar um pouco o Menzies da zona de conforto. Mas como eu disse, ele tem conseguido se virar bem, se manter no jogo. Eu acho que para a idade dele, 19 anos, ele também está muito acima do que a gente espera para um cara da idade dele, entende? 19 anos, o cara já está ali brigando entre os melhores da atualidade no ranking do ano, e assim, subindo cada vez mais. A verdade é que é uma questão de tempo até ele estar no top 20, e eu acho que a possibilidade dele estar no top 10 desse ano é muito real. Eu acho que ele vem mostrando mais consistências que muitos dos membros atuais do top 10, e eu acho que as vitórias que ele vem conseguindo, as grandes esse ano, são de muito respeito, né? Ele conseguiu vitórias contra o Draper, ele conseguiu vitória também contra o Fritz, contra o Djokovic, um Djokovic bem, né? Não é que o Djokovic, obviamente, esse ano tem tido aquelas alternâncias, mas o Djokovic de Miami, ele merece respeito porque ele estava jogando muito bem. Ele passou por cima do Musetti, que é top 10, ele passou por cima do Dimitrov. Eu acho que o Djokovic de Miami era aquele Djokovic que metia mais medo, né? Que lembrou até o cara que ganhou o Alcaraz lá na Australian Open. Então, assim, ele tem que receber o seu crédito porque, além de um campeão de Masters 1000 na temporada, ele vem conseguindo jogar muito bem os jogos grandes esse ano. E aí, mais uma vez, oitavas de final entre os 16 melhores tenistas de Masters 1000 novamente. Olhem Jakub Menzies. Talvez em Grand Slams ainda falta talvez o aspecto físico um pouco mais lapidado, mas para esses torneios de melhor de 3, cada vez mais uma realidade. Então, bela vitória contra o Marozsan. Vamos ver agora se ele consegue vaga nas quartas de final de um Masters 1000 de saibro mais uma vez. Mas é uma demonstração, né? Se ele consegue 2 quartas de final em Masters 1000 de saibro, na primeira gira de saibro mais competitivo dele, mostra que, assim, tem totais condições de ser muito competitivo nessa superfície. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.